Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Pullman, O Cara da Piscina, filme dirigido, escrito, produzido e estrelado por Chris Pine. E aqui eu preciso contar uma história que aconteceu no Festival de Toronto do ano passado, acabei mencionando em transmissões ao vivo, mas já que estou fazendo a crítica agora, claro que cabe no vídeo. Bom, a fila no Festival de Toronto ela estava relativamente grande, porque existia muita curiosidade, é o filme que marca a estreia do Chris Pine como diretor. E aí, com cerca de 10 minutos de exibição, as pessoas começam a abandonar a sessão e aquela sessão que estava completamente lotada acabou sendo finalizada com vários locais vazios. Isso me deixou a seguinte questão: como é que esse filme entrou na lista do Festival de Toronto? E além disso, o diretor do festival, Cameron Bailey, diz que é uma grande comédia inspirada em Chinatown. E eu confesso que eu pensei muito sobre isso desde a época que eu assisti, em setembro de 2023, e a única coisa que dá para marcar é que a influência do Chris Pine é grande o suficiente para levar um filme para o festival e para conseguir uma exibição de destaque em Toronto, ainda que a reação tenha sido extremamente negativa, porque eu vou falar para vocês, senhoras e senhores, esse é um dos piores filmes que eu assisti em uma cobertura de festival na minha carreira. O Chris Pine ele fala muito sobre Chinatown, o filme do Roman Polanski, e ele diz também que ele acabou sendo muito inspirado na construção da história, assistindo e reassistindo ao filme em diferentes momentos da sua vida. Pois bem, existe uma maneira de você trazer um tributo simbólico e existe uma maneira de você querer escancarar para o público que você quer fazer não só uma atualização, mas também um filme que nunca precisa se levar a sério, mas que copia base da história do que quer referenciar. Além disso, para tentar trazer um teor estranhamente despojado para uma investigação e para não querer se levar tão a sério, para trazer um ar de sátira em determinadas passagens, o que deveria ser uma investigação acaba virando uma comédia ou sátira em muitos momentos, com o Chris Pine meio que fazendo um cosplay de O Grande Lebowski, que é um filme que eu adoro, e aí ele não só tenta fazer esse cosplay, como tenta trazer também a presença do The Dude para esse filme, o que me fez revirar os olhos por vários momentos, e além disso, questionar, e é a pergunta que eu deixo ainda em aberto, como esse filme conseguiu entrar na lista de um festival, porque é muito, mas muito ruim. Darren Barrowman, interpretado por Pine, é um homem que passa seus dias cuidando da piscina de um condomínio em Los Angeles. Quando ele descobre um grande esquema criminoso da cidade, ele se une a vizinhos em uma jornada para desvendar quem está por trás de roubo de água. Afinal, se Chinatown tem toda uma questão sobre água, nada melhor do que colocar um tipo de comédia, né, que tenta referenciar o neo-noir em vários momentos com o cara da piscina. Então tem todo um estabelecimento com um caráter metódico para limpar a piscina, um ritual para limpar a piscina. Essa é a cena de introdução. Como eu disse, com 10 minutos as pessoas já estavam saindo e eu não vou fazer julgamento algum porque aí as pessoas saíram, no Festival de Toronto são várias sessões muito perto, né? As pessoas saíram já para tentar pegar uma outra sessão que eu acredito que era de Anatomia de uma Queda, que seria a segunda sessão de Anatomia de uma Queda, que foi uma escolha muito acertada para quem fez isso. Então, por um lado, até seria bacana ver um neo-noir que não se leva tão a sério assim, mas eu fiquei muito com essa visão de que o Chris Pine ele queria trazer essa atualização de Chinatown por um lado e também referenciar o Grande Lebowski sempre que possível, fazer um Lebowski 2.0 atualizado para 2024 com um pano de fundo na cidade de Los Angeles, querendo trazer aquela dinâmica tão batida quando a gente fala, o filme é carta de amor a tal local. O Chris Pine ele fala, esse filme é uma carta de amor à cidade de Los Angeles. Então, na maioria das vezes, ele vai trazer esse amor à cidade em objetos, em detalhes, ele usa uma camisa de Eu Amo Los Angeles e o seu personagem vai reclamar sobre transporte público e mobilidade, por exemplo. Aí, no meio disso tudo, existe uma grande conspiração e a impressão que eu fiquei durante todo o filme é que a presença do Chris Pine mais atrapalha do que ajuda, porque ele conseguiu colocar um elenco coadjuvante pra lá de respeitável. Tem Danny DeVito, tem Annette Bening, tem The Wanda Wise e essas pessoas tentam engajar o máximo possível para fazer com que a narrativa funcione para um teor de comédia. Quando o Chris Pine entra, ele faz questão de destruir tudo, por quê?
Bom, porque o personagem dele precisa ter maior relevância, o personagem dele precisa ser o destaque constante. Um dos momentos mais bizarros e absurdos do filme tem um diálogo longo do personagem do Pine com a personagem da atriz Jennifer Jason Leigh, e eu nem entrei no principal. Eu tô falando muito sobre roteiro aqui. O filme é extremamente mal dirigido. Tem um método de fazer sempre a mesma fórmula de mostrar uma pessoa, trazer o zoom e buscar aproximação e cortar para uma cena sem qualquer conexão, em que você mostra o rosto da pessoa, aproxima e segue nesse método até o fim. São 100 minutos. Guerreiro é a pessoa que conseguiu ficar 100 minutos assistindo um filme desse tipo. Além disso, tem um problema de montagem que é gravíssimo. O filme ele tem cortes que são cortes abruptos, que eu até imaginei em um momento que a versão que tinha sido exibida em Toronto era uma versão que estava incompleta ainda, buscando distribuidor, mas aparentemente isso não é verdade. Essa versão exibida em Toronto é a versão que vai chegar nos cinemas de vários países, incluindo no Brasil. Então tem tantos filmes que não conseguem distribuição. Aí, claro, tem um filme que tem Chris Pine dirigindo, atuando, tem a curiosidade, tem a fama, aí a distribuição se torna bem mais fácil. Como eu disse, foi um filme muito ruim, foi uma experiência péssima no Festival de Toronto, foi a pior que eu tive no Festival de Toronto, a pior que eu tive numa cobertura de 2023. Para não dar nota mínima, tem uma cena com Danny DeVito que é boa, tem uma cena com a Wanda Wise que acaba gerando um interesse também, só que aí isso tudo começa a perder força quando todo mundo precisa estar conectado com a indústria de cinema de Hollywood. Afinal, o Chris Pine quer também falar sobre a indústria de cinema dos Estados Unidos, se torna cansativo, sem ideias, fraco, uma sátira completamente vazia. Então, para o cara da piscina, nota 2. É uma tentativa do Chris Pine de usar um filme que ele ama, Chinatown, para tentar trazer um personagem que ele ama, o The Dude de O Grande Lebowski, e de algum modo colocar isso num filme. Eu não tenho como não classificar isso como um projeto de vaidade. Qualquer profissional de produção que pudesse mudar alguma coisa nesse filme, eu acho que mudaria, só que é um projeto de vaidade pura, em que quem dirige e produz, também estrela, escreve, dá pitaco na montagem, na fotografia, e isso é Pullman. Eu vi uma entrevista do Chris Pine que ele falou que amou dirigir o filme, que é um filme marcante na sua carreira e que ele adora cada segundo. Bom para ele, mas eu não posso falar que a experiência foi boa. Foi uma experiência extremamente frustrante e arrastada. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!